Olá pessoal, bem-vindos ao meu professor, sou Herbert, sou professor de Biologia. Hoje a gente vai começar um assunto muito legal, continuando aquela parte de bioquímica sobre moléculas orgânicas. Tá? A gente vai falar sobre proteínas, a gente vai dar uma introdução para as proteínas. Então é o seguinte, proteínas são tipos de macromoléculas, ou seja, aquele tipo de molécula grande pra caramba formada pela união de várias moléculas menores. Tá? Onde essas moléculas menores que formam a proteína são chamadas de aminoácidos. Aminoácido é uma molécula muito especial, porque ela tem várias particularidades. Primeiro, a composição. Ela é formada por carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Todos eles têm esses. Existe um aminoácido, que é a cisteína, tá? Que ela vai apresentar, além desses quatro aqui, também o elemento enxofre na composição dele. Beleza? E, além dessa particularidade na composição, existe uma particularidade também na forma como esses elementos se apresentam na molécula do aminoácido. Ele recebe esse nome de aminoácido porque, obrigatoriamente, você vai ter um carbono principal. Nesse carbono, a gente encontra um átomo de hidrogênio, ligado a ele, um átomo de hidrogênio, um radical, que é uma parte de uma molécula orgânica, ou simplesmente um átomo de hidrogênio também, tá? Mas que vai identificar o aminoácido. Já vou falar sobre isso. E ainda, um radical amina, que é formado por um átomo de nitrogênio ligado a dois hidrogênios, e um radical carboxila, carbono ligado ao oxigênio formando uma dupla ligação e mais uma hidroxila ligada nesse mesmo carbono. Então quer dizer, como a carboxila tem caráter ácido, libera H+, você vai ter um aminoácido. Tranquilo? Bom, agora sobre o radical. Ele identifica o aminoácido. Por quê? Na natureza existem 20 tipos de aminoácidos. Tá? Cada tipo de aminoácido é identificado pelo seu próprio radical. Tranquilo? Então, as proteínas vão ser formadas pela união de diferentes tipos de aminoácidos, em ordens diferentes, quantidades diferentes, tá certo? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a composição, a estrutura de proteínas. Por enquanto, vamos falar sobre aminoácidos primeiro, porque eles são realmente bastante interessantes. Tá? A gente tem aqui uma molécula que, quando você coloca em solução aquosa, ela adquire carga, e mais, carga dupla. Por quê? Como eu falei para vocês, a carboxila tem caráter ácido. O que é isso? Quando você coloca um ácido em solução aquosa, ele libera H+. Então, olha só, carboxila, colocou na solução aquosa, liberou H+, e ela ficou negativa, CO-. Tá certo? E a amina, esse nitrogênio aqui, ele tem 5 elétrons na última camada, né? Ele é da família 5A. Então, sobra aqui um par eletrônico, e ele tem uma eletronegatividade muito alta, ou seja, ele é muito negativo. Então, com isso, ele acaba atraindo cargas positivas, principalmente H+, porque o H+ é muito levinho, é só um próton. Né? Então, quando ele atrai H+, devido à eletronegatividade alta do nitrogênio, aquele NH2, quando estiver em solução aquosa, vai originar um NH3+. Ou seja, na mesma molécula, você pode ter carga positiva e negativa ao mesmo tempo. Tá certo? Isso não é qualquer molécula que é capaz de fazer. Tá? Então a gente vai classificar os aminoácidos de acordo com a formação dessas cargas. Se você tiver um aminoácido cuja carga total em solução aquosa é 0, ou seja, por exemplo, ele tem uma amina e uma carboxila. Então, quando ele for colocado em solução aquosa, essa carboxila libera o H+, a amina capta o H+, ele vai ter uma carga positiva e uma negativa que acabam se anulando, carga total 0. Então, ele é um aminoácido neutro. Tá? Só que existem aminoácidos que têm amina ligada ao radical. E também existem aminoácidos que têm carboxila ligada ao radical. Se o aminoácido tiver uma carboxila ligada ao radical, o que vai acontecer? Ele vai ter essa carboxila, essa amina e mais uma carboxila aqui. Ou seja, libera 2 H+, e capta um só. H+, mais H+, mais 2, menos 1, carga total. Desculpa. Libera H+, fica com carga menos 1. Menos 1 dá menos 2. Com mais 1, carga total, menos 1 em solução aquosa, ele vai ser classificado como aminoácido ácido. Tá certo? Agora, quando ele tiver uma amina no radical, ele vai captar 2 H+, ou seja, ele vai ter 2 cargas positivas. Tá? E vai liberar um só, ou seja, mais 2 menos 1, carga total, mais 1 em solução aquosa. Um aminoácido básico. Tá, beleza? Olha só, na próxima aula a gente vai falar na forma como esses aminoácidos se ligam uns aos outros para formar uma proteína, ou seja, como eles formam ligações peptídicas, tá? Para aí sim a gente entrar na parte de estrutura de proteínas. Falou? A gente vai fazer uns exercíciozinhos para poder só fixar essa parte da classificação dos aminoácidos.
tá? Continue acessando o nosso site. Um abraço.